Lucas capítulo 4, versículo 13 diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vou ler mais uma vez, Lucas 4, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Somente até aqui. Satanás tentou Jesus de várias formas, maneiras, mas o Senhor não caiu em nenhuma tentação. Note que no momento da tentação, é importante frisar que quem tenta é o diabo, é o que nos diz a Escritura, né? O diabo é o tentador. Carta de Tiago, capítulo 1, deixa claro que Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus prova, né? E ele prova, mas também aprova. E a prova é no sentido de abençoar, de promover. A tentação no sentido de derrubar. Note que Jesus vai ao deserto, ele vai ser tentado pelo diabo, mas ele não vai como Deus que é, porque se fosse como eu e você, teríamos esperança de vencer. Porque como Deus não tem luta contra o diabo. Como assim, pastor? Não, porque Deus é Deus. Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é Todo-Poderoso. Deus ele faz Satanás com o sopro do seu nariz. O diabo é um anjo, tem algum poder, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, tem todo o poder do céu. Jesus então vai como homem, em oração, em jejum, com o poder da palavra, e ele vence todas as ciladas. Mas note que o texto que lemos deixa claro: acabou as tentações, Jesus venceu. Mas o texto diz que o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Até, outra tradução, Almeida atualizada, diz até ocasião, momento oportuno. E a Escritura deixa claro que o diabo anda ao derredor, tramando como um leão, buscando quem possa tragar. Cabe a nós, com discernimento, sabedoria, cabe a nós, investidos do poder de Deus, orando e jejuando, não cair em nenhuma tentação do maligno, mas vencer todas. E naquilo que depender de Deus, você vencerá todas as tentações, terá vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu vou ler mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, então, tocou suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos reunimos, meu Deus, para te cultuar, te adorar, te bendizer, glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai vir aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião para não te atrapalhar, para não me atrapalhar, e atrapalha bastante. Use o bloco de notas para você tomar nota do que vai ouvir e aprender. Acima do papel, do meio digital, Deus quer a palavra dele em nosso coração. Amém? Muito bem. O inimigo da nossa alma, ele não desiste, ele procura ocasiões oportunas para nos atacar. Haja vista que a palavra de Deus deixa claro, né? Você pode tomar nota aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou boa obra, aperfeiçoará. Então, é obra de Deus na nossa vida, ele trabalha na vida de quem quer e deixa, ele trabalha em nós e através de nós. Ele tem uma grande obra em nós. E qual é essa obra? Nos fazer mais parecidos com Jesus, o modelo perfeito, o Filho Filho amado, né? E nessa empreitada, assim como Jesus venceu, se fizermos a nossa parte, nós também venceremos. Encontramos diversas declarações ao longo da Escritura, né? Mas graças a 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, né? Romanos 8, 37, 1 Coríntios 15, 57, estragada foi a morte na vitória, não é? É Jesus que nos dá a vitória.
Muito bem, o inimigo trabalha para atrapalhar a obra de Deus, e para isso ele usa estratégias diferentes, e nós vamos ver aqui, com alguns exemplos da Escritura, algumas das várias estratégias que o inimigo usa para querer paralisar a obra de Deus em nós e através de nós. Vá lá comigo, vamos ver um exemplo prático disso. Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 2. Enquanto você encontra aí, eu vou fazer um resumo rápido, falar das passadas, para você conseguir entender o contexto, tá? Enquanto você encontra, pastor, onde é que fica Neemias? Abre a Bíblia no meio, você vai ler no livro de Salmos. Aí vire para a esquerda, volte para a esquerda. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é o livro de Esther, antes de Esther é o livro de Neemias. Você vai até o capítulo 2. Encontre aí que nós vamos ler o versículo 10. Mas até você encontrar, preste atenção no contexto. Neemias vive num tempo difícil da história de Judá, de Israel. Na verdade, ele nem vive em Judá, ele vive na Babilônia, porque Judá, Jerusalém, já havia sido levado cativo para lá, para a Babilônia. Jerusalém estava destruído, os muros colocados abaixo, enfim. E o tempo havia passado, o rei Nabucodonosor da Babilônia já havia morrido. Neemias era copeiro do rei. E um belo dia, e o copeiro era aquele que degustava a comida, tá? Essa profissão existia, porque se porventura alguém quisesse envenenar o rei, seja através de comida ou de bebida, o copeiro comia a comida na frente do rei, bebia bebida, o vinho na frente do rei, para que se alguém morresse, morria quem? O copeiro, né? É uma profissão de alta periculosidade. Mas muito bem, o Neemias era copeiro, alegre, contente, fazia muito bem seu trabalho, e um belo dia um irmão dele chega de Jerusalém, e para te dar uma noção de geografia bíblica, Jerusalém fica em Israel, né? E a fortaleza de Suzã, Babilônia, fica no atual Iraque. Estamos falando 1.500 quilômetros de distância, é bem longe, né? E esse irmão Anani, esse irmão de Neemias, chega e ele pergunta notícias de como está Jerusalém, e as notícias são terríveis, são péssimas. As notícias são de que a cidade está minada, devastada, os muros, né, o muro da cidade colocado abaixo, as portas queimadas, e casas destruídas, e o povo que lá estava, o pouco povo que ficou, em miséria, em desgraça. Aquilo doeu no coração de Neemias, ele chorou muito, e o texto nos diz que ele orou, ele jejuou. Em determinado momento, né, ele ora, faz confissão a Deus, ele pede perdão pelo povo, por todos, e um belo momento ele está diante do rei, e o rei percebe o semblante dele triste. Se o rei percebe o semblante dele triste, é porque isso não é algo comum no Neemias. Leva a entender, embora não esteja escrito, que ele era um camarada que trabalhava contente, alegre. Você conhece gente assim, que trabalha sempre sorrindo, sempre alegre, sempre contente, mas você conhece gente que trabalha com cara delegado, cara fechada. Quem trabalha com venda com o público, toma cuidado, né? Você vai, o atendimento é metade da venda, né? Se não tem um sorriso, se não tem uma boa comunicação, é difícil trabalhar com gente. O Neemias leva então o texto a entender que era contente e sorridente, mas o rei percebe que ele está triste, semblante da caída, né? Está entristecido. O rei pergunta: o que houve, Neemias? Por que a tua alma está triste? E ele diz: como não estaria triste se a cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída, devastada? O rei era inteligente, rápido de raciocínio. O que é que você me pede agora, Neemias? O rei já pegou logo, já pediu alguma coisa. E ele ora rapidamente, pedindo a Deus sabedoria para falar. E ele vai dizer ao rei: olha, se é do agrado do rei, eu quero ir lá construir, edificar o muro da cidade. E o rei pergunta quanto tempo ele vai demorar, ele aponta esse tempo, ele já tem tudo aqui preparado, esquematizado. E o rei concede, e ele vai. A viagem era longa, se a gente pegar por base outros textos, como o de Esdras, era uma viagem em torno aí, de 4 meses. Chega lá, quando chega lá em Jerusalém, ele vai enviado do rei, vai com status de governador. Ele faz uma história completa, ele vê tudo, e aí ele chama o povo, e ele vai dizer: olha, eu vim enviado do rei, porque Deus moveu o coração do rei, e Deus colocou no meu coração que nós vamos reconstruir este muro, vamos colocar os portais, vamos colocar as portas, vamos reerguer, vamos levantar Jerusalém, vamos levantar o muro, vamos fazer a nossa parte. E aí a intenção é essa. Mas compreenda que essa intenção não parte só do coração do Neemias, mas é da vontade de Deus.
Compreenda que a Jerusalém terrena aponta para a Jerusalém celestial. Já visto o mesmo nome, né? Apocalipse 21, João viu a nova Jerusalém. Mas ele queria beneficiar e abençoar a cidade santa e o povo que lá está. No entanto, compreenda, fiz todo esse resumo para agora você entender o contexto das estratégias do inimigo. Em primeiro lugar, o inimigo, ele não quer ver o bem de ninguém, ele quer ver o mal. Você encontrou Neemias capítulo 2? Leamos o versículo 10. O que ouvindo Sanbalate, ouvindo o quê? Que Neemias estava lá, chamou o povo, que reconstruiu o muro. O que ouvindo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles ficaram irritados, eles ficaram nervosos, ficaram desagradados. Como é que estão procurando bem, fazer o bem? Não tem que fazer o bem, não, porque na cabeça do Sanbalate e do Tobias tem que fazer o quê? O mal. Compreende, em primeiro lugar, temos aí uma questão histórica que vem de longa data, desde os tempos de Abraão, né? E está lá até hoje. Está lá até hoje. Se você acompanhar aí os noticiários internacionais, você vai perceber que esse ódio aqui, que esses aqui em volta, esse horonita, esse amonita, o outro que é o Gesem, o Arado, daqui a pouco a gente fala dele, os povos em volta nutriam o ódio do povo, está lá até hoje do mesmo jeito, do mesmo jeito. Os povos em volta lá até hoje têm ódio, né? Tem ódio de Israel. Recentemente no parlamento turco, a Turquia fica próxima, você pode pesquisar na internet, um parlamentar lá estava falando a respeito de morte a Israel, destruição de Israel. O camarada caiu e infartou. Olha só, o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, morreu recentemente, o presidente do Irã, tá? Não é o líder supremo, a maior autoridade está vivo. O Ali Khamenei diz em várias falas públicas: morte a Israel. Porque para eles, não só para eles, mas para as nações em volta, Israel não pode existir. Israel é um tipo de povo, tá? Não pode existir um israelita, um judeu na face da terra. Se você abrir, você pode colocar no Google e abrir lá, digita lá, Estatuto do Hamas. Você lê em português. Está lá nos primeiros artigos que eles querem destruir Israel da face da terra. É o objetivo deles eliminar Israel. Eles não querem ter uma terra para viver, não querem ter um povo, não, eles querem destruir Israel. O Hamas, o Hezbollah, o Irã e vários outros países lá à volta. Esse ódio está aí e está lá até hoje, viu? De um lado, Israel luta na fronteira sul contra o Hamas e já está lutando na fronteira norte contra os Hezbollah no Líbano. Isso aí está lá até hoje. Mas compreenda aqui o sentido espiritual, que é o que estamos tratando. O inimigo não quer ver o bem de ninguém. Por quê? Porque ele é maligno. E Jesus o chama de maligno. Nele não há bem nenhum. E ele não quer ver o bem de ninguém. Pelo contrário, ele quer ver o mal. E quando alguém se dispõe a buscar a Deus, a servir a Deus, a fazer o que é reto aos olhos do Senhor, o inimigo usa estratégias. Vai agora comigo no capítulo 4, versículo de número 1. Nessa primeira etapa, quando a pessoa se dispõe, começa lá, não é, a dar os primeiros passos de fé, a caminhar na presença do Senhor, a buscar a Deus, a primeira estratégia muito comum é a zombaria, é o escárnio. Encontrou o capítulo 4, versículo 1? Vou ler a partir do 1 até o 3. E sucedeu, Neemias 4, e sucedeu que ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Você já viu a expressão de está furioso? E ele tem que estar furioso com você. Se ele estiver gostando de você, você está lascado. Você está fazendo a vontade dele. Opa, se o diabo está furioso, não tenha medo não, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deixa ele estar furioso com você. Você é servo do Deus vivo. É o teu Deus que te guarda e que te livra. Mas continuando. Ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército samaria e disse, versículo 2: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão nos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que ele fiquem, vindo a raposa, derrubará facilmente seu corpo. Então eles estão zombando aqui, eles estão escarnecendo, eles estão dizendo: são fracos, são fracos.
Eles vão fazer isso? Eles vão conseguir sacrificar? Eles vão fazer esse muro todo num dia só? Nunca, jamais. Como é que eles vão fazer muro de pedra queimada, de pedra destruída? E o Tobias vai dizer, ainda que faça um muro, vai ser tão fraco, que se vier uma raposa, vai derrubar. Traga para a nossa realidade. Você começa a buscar a Deus, aí geralmente o diabo usa quem está perto, que dói mais, né? Então você virou crente agora. Então agora você se esconde atrás de Bíblia. Quando não, já diz logo, por que você não leva a sua cama e vai morar na igreja? Você já ouviu essa frase? Né? Leva a sua cama logo, vai morar na igreja. Uma festa de família, a pessoa que bebia não bebe mais, foi liberta, o familiar diz, toma aí uma cerveja, uma gelada. Não, eu não bebo mais. Ah, então você é crentinho agora. Então você virou o quê? Né? Tem isso, acontece isso até hoje? Pense você com você mesmo. O diabo usa gente da família, o diabo usa colega de trabalho, vizinho, aqueles vizinhos lá, os enviados de Satanás, aqueles lá do pancadão, né? Que coloca lá para te infernizar. Terrível, irmão. Terrível, vizinho que é só Jesus, eu sei o que é isso. Eu falei a vocês, perto de onde eu moro, tem a linha bendita de uma adega, e direto, se abençoar, para com o carro na frente da minha garagem, eu tenho que ir lá chamar. E como é que eu vou vestido? Do jeito que eu estou aqui, paletó. Aí está lá, todo mundo fumando narguilha, aquela bagunça toda, tal. E aí tem um filho de um mecânico conhecido meu, que ele já fica lá, ele me chama lá, vou lá tirar, né? Vai lá para tirar o carro. Mas, e outros ficam olhando assim, dando risada. Irmão, não liga não. Diga para quem está ao teu lado, o importante é o que Jesus fala a teu respeito. O importante é o que ele pensa a teu respeito. Como é que Neemias responde diante da zombaria? Porque o intuito da zombaria é tirar a pessoa do sério. Lembra lá da Penina e da Ana? O intuito da zombaria é deixar a pessoa nervosa, irritada. E tem gente aí que só a zombaria já é suficiente para encher o caneco de cerveja, já é o suficiente para se afastar de Deus. Tem gente aí que só a zombaria já funciona, só a zombaria já é o suficiente. Neemias não. Zombar, qual foi a resposta? Qual foi a atitude? Versículo 4. Vamos ver aqui, ele respondeu o coração: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados. Caia o seu opróbrio, a sua vergonha sobre a sua cabeça. Eles querem fazer vergonha para nós, que caia sobre a cabeça deles. E ele vai dizer, mas e faz com que seja um despojo, uma terra de cativeiro, que eles sejam levados como presa, sejam levados pelo inimigo. Ele está deixando isso claro. Meu Deus, veja como nós estamos sendo desprezados. O versículo 5 ele diz: não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. O que Neemias está dizendo? Senhor, não estão zombando só de mim, não, estão zombando de ti. Vamos entender o contexto aqui. Nesse tempo, as diversas nações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, quando uma nação crescia, enriquecia, prosperava, o pensamento das pessoas era: o nosso Deus está nos abençoando. Quando uma nação era destruída, arruinada, o pensamento deles era: o Deus deles não é nada, não vale nada, não tem força nenhuma. E Neemias bem compreendia. Se você ler o capítulo 1, você vai ver isso na oração dele, né? Ele ora citando Deuteronômio capítulo 4, deixando claro que aquela ruína toda aconteceu a Jerusalém por culpa do pecado deles, que não se arrependeram. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, mas ele ora com base na profecia de Moisés. Mesmo o povo pecando, mesmo Deus espalhando o povo pela face da terra, o povo se arrependendo e buscando a Deus de todo o coração, Deus os restauraria e traria de volta, e traria paz, traria alegria. Ele ora nesse sentido, ele conhece a palavra. Ele sabe que aquilo que aconteceu é consequência do pecado, mas Deus é poderoso, misericordioso, gracioso e restauraria. Ele compreende que Deus é Deus do mesmo jeito. É por isso que ele ora dizendo: Senhor, não estamos só zombando de mim, estamos zombando também de ti. Mas ele não cai na cilada da zombaria, não. Ele responde com oração. O inimigo, então, vendo que a zombaria não funcionou, parte para uma outra tática: a intimidação. Versículo 8. E ligaram-se entre si todos quem? O Sanbalate é Horonita, o Tobias é Amonita e o Gesem é Arábio. São de povos diferentes. Se ligaram todos entre si para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Se uniram para vir contra Jerusalém, para que os edificadores não
trabalhassem, para que a obra fosse parada. Para que a obra fosse parada. Mas o Neemias, ele não vai ceder a essa intimidação. E como é que ele vai reagir? Orando e agindo. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Compreenda que a palavra oração é a junção de duas palavras: orar e agir. O Neemias ora, mas o Neemias também age. O problema de muita gente é que só ora e não faz nada. O problema de outros é que faz sem orar. Diga comigo, os dois juntos. Ora primeiro, age depois. Mas tem que orar e agir. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter fé em Deus, tem que crer e confiar nele, mas tem que ser também prudente, fazer a nossa parte, né? Colocar o sentinela, trazendo para a nossa realidade. Por mais que você tenha fé, é prudente ter uma fechadura na porta e trancar na porta da sua casa. Opa, só tem um portão, é prudente trancá-lo, botar um cadeado, ou não? Opa, só tem um carro, é prudente, em primeiro lugar, claro, orar, Senhor me guarda, me livra, mas é prudente também ter um alarme, né? Se possível, fazer um seguro. Se ninguém está livre de uma enchente, né? Aqui em São Paulo tem enchente, ninguém está livre de uma batida, ninguém está livre de deixar o carro na rua estacionado e quando voltar, está só o chão. Isso acontece todo dia ou não? Então a mesma Bíblia que nos ensina a ter fé, nos ensina também a ser prudentes, orar, confiar em Deus, mas fazer também a nossa parte. É que nem aquela ilustração lá do camarada que estava na enchente. Você já viu essa ilustração do pastor João Henrique? Estava tendo uma enchente, o camarada subiu para o telhado, e aí veio o pessoal de bote gritando para ele: desça do telhado, vai vir mais água, você vai morrer. E ele: não, Deus vai me salvar. Não, desce logo, entra no bote, não, pode ir embora, Deus vai me salvar. E água subindo, e água subindo. Dali a pouco vem um barco: fulano, entra aqui no barco, desce aí, desse telhado, a água vai subir mais, você vai morrer, entra aqui. Não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Por último vem um helicóptero, joga uma corda lá e gritam lá de cima: sobe que a água está vindo aí, você vai morrer. E ele grita lá de baixo: não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Morreu. Chegou no céu: Senhor, eu tenho tanta fé, eu acreditei que o Senhor ia me salvar, o Senhor me deixou morrer. E aí Deus disse: eu mandei 3 para te salvar. Você queria que eu descesse do céu para te salvar? Diga para quem está do lado dele: bom vigiar, né, irmão? É orar e agir. É o que o Neemias fez. Ele orou, mas ele também pôs a guarda. Não disseram que iria atacar. E note que o inimigo, ele ataca porque ele ameaça, e ameaça de morte, ele quer ver a obra parada. Versículo 11, lê comigo. Olha a ameaça velada. Versículo 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Qual é o maior objetivo do inimigo? Ver a obra de Deus parada. A obra de Deus parada na sua vida. Compreenda que Deus tem uma grande obra em você e através de você. O inimigo vem, nas palavras do Senhor Jesus, para matar, roubar e destruir. Mas Neemias compreende que Deus não é Deus de confusão. Neemias compreende que Deus é Deus de verdade, que Deus é quem o guarda. O inimigo quer amedrontar, o inimigo quer ameaçar, mas o Neemias não tem medo, e além de não ter medo, encoraja os outros. Meu irmão, tem gente medrosa. Só pergunto para quem está lá, não é você não, né? Que diante das ameaças começa a se tremer, diante das adversidades. Não, olha o versículo 14: e olhei, Neemias, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais. O inimigo ameaçou. O inimigo disse: eu vou matar, vamos invadir, vamos destruir. Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Ô meu irmão, o Deus quer salvar você, quer batalhar por você. Opa, mas ninguém disse que vai me matar, que vai isso, que vai aquilo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Deus vivo que vai pelejar por você, que vai matar você, que vai dar saúde para você. É o Deus vivo que vai salvar a tua casa, a tua família.
É Ele que vai operar, o Todo-Poderoso. O projeto de Deus é para a família. Embora a salvação seja individual, o projeto de Deus é para a família. Em Cristo são benditas todas as famílias da terra. É o que Neemias está lembrando o povo. Está lembrando todos aqui, os nobres, os magistrados e o resto do povo. Não tenha medo não. Lembre de Deus. Peleje, se esforce. O versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, porque Deus revela, Deus mostra, e que Deus se antecipava o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Tinham parado por um momento, com medo, com temor. Queridos, às vezes o inimigo, os ataques dele é para nossas mãos, desfalecer, para as nossas pernas cansarem, para o coração esmorecer, para o desânimo chegar. Mas aí Deus levanta sempre o Neemias para dizer: não desanima não retrocede não, porque tem um Deus vivo que é contigo, tem um Deus vivo que é contigo. Voltaram para a obra, não desistiram. O inimigo então viu que zombaria não funcionou, ameaça até de morte não colou. O inimigo vai agora para uma outra abordagem, vai agora usar uma outra estratégia. Capítulo 6, versículo 1. O negócio do inimigo é afastar da obra, é paralisar a obra de Deus em nós e através de nós. Capítulo 6, versículo 1. Agora a estratégia muda. Vou ler os versículos 1 e 2. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o Ará, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. Só diga para quem está ao teu lado: tu está tapando as brechas, né? Tu não dá brecha não. Olha aqui, se você der uma brechinha assim, o inimigo entra como escorpião. Se você der uma brechinha maior, como serpente. Se der uma brecha maior, como lobo, como leão, como dragão, diga para quem está ao teu lado: tu tapa essas brechas, viu? Vigia na terra, tapa essas brechas. Muito bem. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que desde já não havia brecha alguma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Versículo 2: Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale do Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Aparentemente um belo convite. Neemias, vamos congregar aqui. O congregar é assim: vamos comer juntos, vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo. Só que não é aí em Jerusalém não, é no vale do Ono. E aí é difícil localizar isso na Bíblia, se está o vale do Ono, mas depois de alguma pesquisa você encontra 7 quilômetros de distância onde fica o tal do vale do Ono. Ou seja, qual é o convite? Sai daí, dessa obra aí, de Jerusalém aí, vem para cá, vamos comer junto. O que é isso na prática? É a distração. É o que muita gente sutilmente não percebe. Compreenda que tem coisas que não é pecado, mas podem nos afastar de Deus. Vou dar alguns exemplos. Não é pecado ir no cinema. Tem alguém que gosta de cinema aí? Não, passou mais ou menos. Coloca um filme então na sua casa, né? Não é pecado ir no cinema, não é um filme na sua casa. Agora, deixar de vir ao culto para ir no cinema, né? Não é pecado passear com um cachorro, com um gato, com um periquito, mas deixar de orar para cuidar de bicho. Não é pecado, não é? Conversar com alguém, com um parente, com um familiar, com um amigo. Agora deixa de orar por causa do familiar. Compreenda que as distrações são muito sutis. E hoje uma distração que está aí, não é? Todo mundo tem e cai e nem percebe. É um negócio que você tem no seu bolso aí. Você tem aparelho celular? Pois é, por mais que você diga: não, pastor. Tem pesquisa que prova que o brasileiro passa em média 5 horas por dia no celular. E aí tem gente que sabe tudo da vida alheia, quando deveria saber da vida de Jesus, quando deveria saber do Evangelho, né? Hoje nós temos um negócio chamado rede social. Por um lado é muito bom, você tem informação, você tem voz, mas por outro é perigosíssimo. Uma pessoa pode se distrair numa rede social meia hora, 1 hora, e aí pense você com você mesmo. Faça só uma comparação, porque o celular mostra quanto tempo você gasta em cada aplicativo. O seu tem isso, é um smartphone, por mais simples que seja ele, né? Por mais simples que seja, vai ter um relatório semanal do seu uso. Aí você vê lá,
Quanto tempo você gasta no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X, sei lá. Tem um relatório. Só pare e compare. Quanto tempo você gasta com essas coisas? Quanto tempo você gasta no culto por semana? Porque tem gente que acha que vir 2, 3 vezes por semana na igreja, passar em média 6 horas por semana na igreja é muita coisa. Tem gente que acha que separar meia hora com um devocional para oração é muita coisa, mas fica um tempão na rede social e nem percebe. Eu já vi os grandes especialistas aí em psicanálise, Dr. Augusto Cury e outros aí especialistas em comportamento, falando de quão nocivo isso é. Ó, esse aqui. Já vi médicos, já vi psiquiatras dizendo: não durma com o celular no celular. Já vi dizendo: não acorde e vá pegar no celular. Só que não adianta só saber e não fazer. E aí o celular é a bola da vez, mas aí pode ser qualquer outra coisa, que não necessariamente seja pecado, mas distrai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um pastor batista americano, Dr. John Piper, pastor batista, ele diz que o entretenimento é uma das armas poderosas de Satanás. Vivemos em épocas de entretenimento. Você tem hoje aí televisão aberta, vários canais, tem hoje aí os aplicativos, tem hoje aí televisão fechada, tem hoje aí tanta distração, não é? Diga para quem está ao lado, é bom você abrir o olho, tá? Para você não cair nessa cilada aí. Ô pastor, o que tem demais? Sabe o que tem demais? Se você não tem tempo de qualidade com Deus, na oração, na palavra, congregando, buscando, pouco a pouco, sem perceber, você vai enfraquecendo. Sutilmente, vai enfraquecendo na fé. Sutilmente, vai ficando morno na fé. Dali a pouco, morre na fé. Está morto dentro da igreja. Olha que perigo, né? O culto não é só quando estamos aqui dentro. Deus comigo é todo dia. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Não é só quando está dentro da igreja, não. Porque compreende que é a igreja viva. E o Espírito Santo habita aqui e está 24 horas. Mas muito bem. Diante da proposta de distração, como é que o Neemias responde? Versículo 3. Então, Neemias 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Qual é a resposta de Neemias? Eu estou focado numa grande obra, eu não vou parar, eu não vou me distrair. Diga para quem está do teu lado: Deus tem uma grande obra na tua vida, e através da tua vida não te distraia não. Versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu respondi. Vamos ilustrar aqui. Imagine você que o seu balade disse: ô Neemias, vamos tomar um café, Neemias? Tem alguém que gosta de café aí? Quem gosta de café quentinho não recusa o café, né? Café é bom demais, né? Mas suponho que ele recusou o café. Ô Neemias, além do café tem um bolo, tem um biscoito. Não quero não. Mas imagine que dali a pouco aumentou a proposta. Ô Neemias, vamos ter uma feijoada. Alguém gosta aí de feijoada? Um churrasco, Neemias. Ô pastor, churrasco é bom, né? Todas as propostas do Neemias recusou. Aí o inimigo, então, já que não colou também a distração, não colou também a zombaria, não colou as ameaças, ele se reinventa. Você está achando que o inimigo é besta? A palavra deixa claro que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele vai atacar de um outro modo agora. Versículo 5. Olha o que o inimigo vai fazer agora. Neemias 6,5. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela quinta vez, enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Trocando em miúdos aqui, qual é a estratégia agora? A fofoca, o boato.
o disse-me-disse, o mal-entendido, o Neemias. O negócio é o seguinte, né? Turminha aí entre agentes, o burburinho, a rádio-peão. Eu vou falar que rádio-peão entre agentes, rádio-peão entre agentes se ouviu. Olha, o Géser também viu. O Géser ouviu aí que a sua intenção é virar rei. Você está juntando essa turma aí para edificar esse muro aí, né? Porque você quer ser rei. Ô Neemias, o negócio é o seguinte: os caras estão dizendo aqui, Neemias, que você arrumou uns profetas aí, e que esses profetas aí estão dizendo que você é o rei de Judá. Ô Neemias, o negócio é o seguinte: ô Neemias, eu vou falar para o rei lá da Babilônia, você vem aqui para a gente resolver esse negócio. Estão falando aí. Você conhece a gente fofoqueira? Meu irmão, a fofoca é um câncer terrível. E tem fofoca porque tem quem dê o isso. E é uma estratégia antiga do diabo. Jogar um contra o outro. Isso é terrível, queridos. Anote aí Provérbios 6, depois você lê a partir do 16. O texto vai falar de 6 coisas que o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Qual é a sétima? Aquele que causa contenda entre irmãos. O diabo é sutil. O diabo usa todos os meios. Você já ouviu falar na história do telefone sem fio? Alguém já brincou com telefone sem fio? Você fala A aqui, sai Z lá. O telefone sem fio existe até hoje na igreja. Às vezes uma pessoa fala algo de um jeito e a outra entende de outro. Uma falha na comunicação gera briga, discórdia. Já vi gente por causa de fofoca sair da igreja. Obreiros deixarem de fazer a obra. Pastores empregados com outros. Terrível. E tem gente usada pelo diabo para colocar um contra o outro. Terrível, não é? Vou lhe contar aqui rapidamente, resumidamente, algo que aconteceu lá em uma das igrejas que passamos em Natal. Resumidamente, nessa igreja que passamos, tinha lá um líder do coral, e o louvor não tinha líder. E aí, passou o tempo e tal, fomos transferidos. O louvor não tinha líder, a pastora Mara, minha esposa, que era líder do louvor. Deus não nos tinha colocado, porque a gente gosta de trabalhar com liderança. Cada departamento da igreja tem que ter um líder. Então, por exemplo, aqui nós temos a diaconisa Rosângela, que é a líder da escolinha, nós temos a líder da intercessão, o evangelista Bernadette, tem líder dos jovens, diácono tem, todos os departamentos, evangelistas, todos os departamentos têm líder. E tem a líder de todos os obreiros, que é o evangelista lá, não é? Mas lá Deus não tinha colocado no nosso coração estabelecer um líder do louvor. Tudo bem, vamos transferir isso para uma igreja. E aí vem outro pastor para essa, né? E aí o tempo passa, somos transferidos de volta para essa mesma igreja. E aí o pastor anterior, antes de sair, coloca esse líder do coral como líder do louvor. E ele tinha uma voz belíssima, um pavarotti, um tenor, voz muito bonita, cantava no pé. E aí os dias passam e começamos a perceber que esse abençoado sutilmente chegava em uma das pessoas, né, do louvor, e dizia: fulano, você não precisa vir louvar não, ensaiar não, que quem vai louvar é o Beltrano. Aí chegava o Beltrano não precisa nem vir ensaiar, porque é fulano que vai louvar. E no final das contas, ele louvava sozinho. Sutilmente, pouco a pouco, foi colocando uma pessoa contra outra, uma família contra outra. E aí o Espírito Santo nos mostrou isso, chamamos, conversamos, porque biblicamente tem que haver arrependimento. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Falamos, mostramos, reunião, uma série de coisas, e o bendito não mudava. Chegou o momento que aí o Espírito Santo nos deu ordem, tivemos que tirar ele. Você já viu o ditado que uma laranja podre? Pois é, não é? Porque colocando um contra, o outro não mudava. Falamos, orientamos, oramos, nada, demos tempo, enfim, né? Mas sempre tem aí os que gostam de fazer a contenda, os que gostam do burburinho, da fala. Como é que Neemias reage? Diga comigo: com a verdade. Com a verdade. Versículo 8. Porém, eu, Neemias falando, enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração enviaste. O que é que o Neemias está dizendo? É mentira, seu mentiroso. Quem é o pai da mentira? Satanás. É mentira, nada disso aconteceu. Versículo 9: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão
a obra e não se efetuará. Qual é a intenção do maligno? Para a obra. O Neemias responde com a verdade: tudo que você está dizendo é mentira, tudo que você está dizendo é mentira. E era tanto ataque, Neemias ora agora dizendo: agora pois, ó Deus, esforça as minhas. Ô irmão, tem hora que o inimigo quer você cansado, para você desistir, cansado de buscar a Deus, cansado de orar, cansado de jejuar, cansado de tudo. Mas ainda bem que nós temos promessa. O Senhor renova as forças, o Senhor dá vigor, e o Senhor vai te renovar hoje, e vai levantar os seus braços, e vai fortalecer as suas pernas, e vai fortalecer o teu coração, porque você não vai parar, você não vai desistir, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, Ele tem uma grande obra na tua vida, através da tua vida. O inimigo então, vendo que até agora tudo foi frustrado, o inimigo agora pega pesado. Vai agora usar um falso profeta, vai subornar um profeta para profetizar falsamente aquilo que Deus não falou, com o objetivo de fazer Neemias pecar, induzi-lo em erro, envergonhá-lo publicamente. Olha a estratégia, versículo 8, Neemias 6:8. Porém, Neemias 6:10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meretabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao templo, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão à tarde, sim, de noite virão. O Neemias, estou te ameaçando de morte. Saturno vai te matar. Vamos para o templo, vamos se esconder no templo. Aparentemente, parece ser verdade. Aparentemente, para uma pessoa que não tem discernimento, entendimento, compreenda você, preste atenção. Você pode nunca ter ouvido algo, mas se vem da parte de Deus, o Espírito Santo testifica ao seu coração. Romanos 8 diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito, nós somos filhos de Deus, ele testifica as demais coisas. Ele traz paz. Você pode nunca ter ouvido algo, mas se vem de Deus, você tem paz. Agora, você pode ouvir algo que pode ser até aparentemente bíblico, mas aplicado de maneira errada. Satanás, quando tentou Jesus, tentou usando o quê? A palavra, aplicando de maneira errada, deturpada, distorcida. Por isso que as 3 respostas do Senhor foi: está escrito. E aí ele fala de maneira correta: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então os falsos profetas estão aí aos montes. Cabe a nós, está escrito, 1 de João 4, versículo 1, não creiai em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus ou não, porque está cheio de falsos profetas no mundo. Como vamos saber isso, pastor? Com discernimento espiritual, com entendimento. E quem dá tudo isso? O Espírito Santo. Como é que o Neemias reage? Ele caiu na cilada? Irmãos, é triste ver uma pessoa cair na cilada de um falso profeta. E olha aqui para mim, muitos aí fora, infelizmente muitos que andam para lá e para cá, igual folha seca atrás de revelação, tem muita gente afastada, desviada, desanimada, esmorecida, por causa de falsos profetas, uma falsa profecia. Não é? Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, Ele cumpre. A palavra dele não cai por terra nem volta vazia. Qual é então a reação do Neemias? Versículo 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Versículo 13. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem. Infamar é colocar uma fama, e assim me vituperarem. Vituperar é humilhar publicamente. Olha o medroso, olha o fujão, olha o covarde, olha isso, olha o que se esconde, ele não é líder coisa nenhuma, ele é um covarde. Ele soube. E como é que ele conheceu? Como é que ele soube? Porque o Espírito Santo revelou, e o Espírito Santo também vai te revelar, e vai te dar entendimento, e vai te dar discernimento, para você não cair em cilada nenhuma do inimigo.
inimigo, quem está entendendo, diga glória a Deus. O inimigo tentou, mas Neemias não caiu em cilada nenhuma. E o texto nos diz aqui no versículo 15 que o muro foi concluído em 52 dias, e até o inimigo teve que reconhecer que essa grande obra foi do Deus Todo-Poderoso. E assim será na tua vida. Você vai resistir e vencerá toda cilada, toda tentação, e o nome do Senhor será glorificado. Se coloque de pé para dizer: o inimigo está aí, andando ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos que fazer a nossa parte. E a palavra nos diz de maneira clara que o inimigo tentou Jesus, e Jesus venceu todas as tentações, e acabada a tentação, o inimigo deixou até a ocasião oportuna, até outro momento. O inimigo está andando. Mas assim como Jesus venceu, como Neemias venceu, eu e você já somos mais do que vencedores também. Temos que fazer a nossa parte. E a palavra deixa claro, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele resista ao diabo. Mas só consegue resistir ao diabo quem se sujeita a Deus, quem se submete, quem compreende: eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que me consagrar mais, eu preciso de mais sabedoria, eu preciso de mais discernimento, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso andar mais próximo de Deus. É saber e fazer, não é? Essa sujeição não pode ser só teórica, ela tem que ser prática e diária na nossa vida. Amados, nós vivemos no tempo do fim. A palavra deixa claro a respeito da atuação demoníaca intensa no tempo do fim. E é o que nós estamos vendo. Jejue um pouquinho mais, que Deus vai abrir os teus olhos para você ver os demônios aí, aos montes, usando pessoas, destruindo pessoas. Olha aqui, paralisando a obra de Deus na vida de muita gente. Muita gente que não entendeu o que o Neemias entendeu. Estou focado numa grande obra, não vou cair nas zombarias do inimigo, não vou me amedrontar diante das ameaças do inimigo, não vou cair nas distrações do inimigo, vou ter discernimento para saber discernir as falsas profecias. Estou focado numa grande obra que Deus tem. Esse tem que ser o nosso entendimento. Deus tem uma grande obra em nós e através de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. O inimigo não vai suavizar para você, não. Ele vai te atacar, mas tenha certeza, maior é o Senhor que está em nós, conosco. Nossa parte é fazer como Neemias fez: é orar e agir. É orar e agir, é vigiando, é orando, é jejuando, é crendo, é confiando. A obra foi concluída, e o Senhor vai concluir essa obra na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. E essa obra será completa plenamente, não somente aqui nessa terra, mas será principalmente onde? Lá na terra. E aí a completude dela, né? Mas para isso, até chegar lá, temos que combater o bom combate, temos que guardar a fé até acabar a carreira. Tem momentos que os braços querem desfalecer, as pernas querem esmorecer, o coração enfraquece, mas o Senhor renova. O Senhor renova a promessa dele. Ele dá vigor ao que não tem vigor, Ele dá força, Ele levanta, Ele fortalece. E nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder.